Eu tenho uma palavra de Deus que está no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os amados. Quem deseja ouvir a palavra de Deus, dá glória a Deus. Livro de Esther, capítulo de número 7. Livro de Esther, capítulo de número 7 e o verso de número 9. Livro de Esther, capítulo de número 7 e o verso de número 9. Seja o nome do Senhor louvado nesta noite. E que os céus se abram sobre as nossas vidas. Os amados encontraram livro de Esther, capítulo de número 7 e o verso de número 9 é o texto que nós vamos ler. Glória a Deus. Livro de Esther, capítulo de número 7, o verso 9, os amados encontraram, digam amém. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amém? Levante a tua mão, a Bíblia, para os céus e diga: Senhor Jesus. Abre a boca e fala com vontade. Diga: Senhor Jesus, eu abro agora o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Eu desejo ouvir a tua voz. Amém. Podei-vos assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, vamos aplaudir Jesus e exaltá-lo. Vamos lá, mais forte, batendo palma e dando glória a Deus. É forte, os homens dando glória e as mulheres aleluia. Amados, Deus, Ele desde a manhã deste dia tem colocado esta palavra no meu coração, e é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. No texto, o livro de Esther, na verdade, ele conta uma história, a história da vida de Esther, que é bastante interessante a história dela. Tudo aconteceu quando o rei Assuero, ele em uma de suas festas que ele está dando, ele vai chamar a sua mulher, a rainha dele, para apresentar aos seus amigos. Era cultural e usual da época que o rei apresentasse o que ele tinha de mais belo e de mais rico no seu reinado. E neste dia, temos diversas explicações. A rainha Vasti, ela decide não comparecer diante do rei. E o fato dela decidir não comparecer nesta festa que o rei está programando, as pessoas que estão ao lado de Assuero vai fazê-lo partir da compreensão que isto era uma falta de respeito, e ele não poderia deixar passar esta falta de respeito sem uma severa punição. E qual foi a punição que foi dada? Eles ali acabaram chegando em um consenso, em um acordo, que ela, por esta atitude, não merecia o cargo não estava à altura dela, ela deveria ser destituída. Como foi? Vasti, ela, por não comparecer nesta festividade, ela vai ser destituída. E agora vai ser feito um concurso para que uma nova rainha fosse então ali apresentada para o rei Assuero. E a estratégia da nova rainha foi a estratégia que fez Esther entrar no cenário. Por quê? A orientação que foi dada foi que os soldados do rei passassem todas as províncias que pertencessem ao seu reinado, pegando as moças virgens e trazendo para estar no palácio e ser cuidada pelos eunucos do rei. E qual era o objetivo? Que em tempo oportuno, uma dessas moças seria escolhida pelo rei. Então, elas foram recolhidas, as moças virgens foram trazidas para o palácio, e ao ser trazidas para o palácio, elas ficavam sendo cuidadas pelos eunucos, ficavam ali sendo perfumadas, aguardando o dia então da apresentação que elas teriam diante do rei, para que ele pudesse
escolher qual delas seria então a sua rainha. Dito isso, Esté, ela vai vir junto no meio dessas moças que foi levada para o palácio. Mardoqueu, ele era o responsável por Esté, era meio que tio, pai. Alguns historiadores vão dizer que é o primo que cuidava. Logo, ele, em preocupação com a menina, ele vai vir então para a porta do palácio e ele vai permanecer na porta do palácio, acompanhando de longe Esté. Ele vai permanecer na porta do palácio, observando o que está acontecendo com Esté. E vez ou outra, ele recebia notícias de Esté. E ali na porta do palácio, passava-se então as autoridades que eram constituídas, que trabalhavam no reino. Aliás, ele estava na porta de um palácio. Ele estava precisando de notícias. E ele ficava ali. E tinha um homem chamado Amã, que era um dos ministros de Assuero, que ele passava, e aonde ele passava, as pessoas tinham o costume de reverenciá-lo, a partir da autoridade que foi conferida a ele. Ele era alguém relevante, ele era alguém importante ali dentro do reinado de Assuero. E as pessoas, quando via Amã, prestava continência, o reverenciava e curvava-se diante de Amã, porque sabia, ele é um homem que tem autoridade e exerce influência no reinado de Assuero. Bem, e quando Amã, ele está passando uma certa feita, vai ser observado e chegado ao conhecimento dele, que tem um homem chamado Mardoqueu, que está na porta, e enquanto todas as pessoas se dobram, enquanto todas as pessoas se curvam, diante da autoridade de Amã, tem um que ele vê Amã passando, e ele não dá a mínima. Ele vê Amã passando e ele não dá nenhuma importância para a autoridade que Amã exercia ali no reino. Por quê? Amã, ele ficou enfurecido com isso e ele começou a procurar então, saber qual é a razão que esse homem não se prostra. E a razão que esse homem não se dobra, a razão que esse homem não o venera, não é por uma falta de respeito à autoridade que Amã possuía. Não, ele era judeu. E ele havia sido treinado por princípio. Eu não me dobro e não me curvo ante a nada e nem ninguém. Somente ao Senhor Deus, que é o Deus da minha vida. Ele é alguém que é alguém diferenciado. Ele é uma pessoa que ele está com uma missão ali na porta do palácio. A missão dele é receber notícias de Esté. A missão dele é, de longe, eu tenho uma responsabilidade de cuidar da menina. Então eu preciso estar próximo para saber o que está acontecendo. Eu não posso me curvar. Eu não posso me dobrar, eu não posso reverenciar este homem. Não é que eu não respeito ele, ok, reconheço que ele é alguém de influência, reconheço que ele é alguém que exerce autoridade no reinado de Assuero, mas sobre a minha vida, ele não exerce nenhuma autoridade. Eu só me prostro e eu adoro ao Deus que é Senhor da minha vida. Oh, glória! E aí vai ser mal interpretado por Mardoqueu a postura de Amã. Vai ser mal interpretado por Amã, melhor dizendo, a postura que Mardoqueu vai adotar, estando ali na porta do palácio. E logo ele vai interpretar de maneira equivocada a ação que ele está tendo, e ele vai começar então a criar uma estratégia para tirar aquele homem de circulação, para que ele não pudesse ouvir das outras pessoas que ele estava sendo desrespeitado. Então, ele vai começar agora a estrategiar, procurar oportunidades, procurar um plano para tirar aquele homem do seu caminho. Aquele homem que estava trazendo a ele um infortúnio, ele está decidido, de qualquer maneira, de qualquer modo, destruir a vida daquele homem. E aí, você vai ver no texto que nós acabamos de ler, que uma forca foi preparada para matar Mardoqueu. Veja isso.
Mardoqueu não está fazendo mal a ninguém. Mardoqueu não está prejudicando ninguém. Mardoqueu não está prejudicando politicamente absolutamente nada no reinado de Assuero. Por que alguém mataria Mardoqueu? E quando eu comecei a meditar hoje sobre este texto, a pergunta que eu me fiz é: qual foi o erro que Mardoqueu cometeu? Qual foi o crime que Mardoqueu cometeu para ele merecer uma execução dessa, uma forca, para que ele pudesse ser morto? Qual é o erro dele? E aí, quando você vai entender os motivos pelas quais ele está querendo colocar Mardoqueu naquela forca, você vai encontrar a primeira razão. Primeira razão, motivação, inveja. Ele está com inveja, porque todas as pessoas se dobram diante dele, e aí o ego dele vai ser ferido de tal forma que ele vai decidir destruir este homem. A segunda razão pela qual Mardoqueu está sendo sentenciado à forca é tão somente porque Mardoqueu decidiu ser fiel aos seus princípios. Mardoqueu aprendeu: eu devo adorar e prostrar somente diante do meu Deus, eu serei fiel a isso. Então, alguém que não compreende, alguém que não aceita as pessoas que mantêm princípios e conserva valores, ele logo vai dizer: temos que destruir esta pessoa, temos que matar esta pessoa. E aí, ao fazer uma análise durante algumas histórias e alguns fatos que é relatado na Bíblia Sagrada, há uma percepção de que todas as vezes que alguém se posiciona contrário ao que está sendo dito pela maioria, quando alguém se posiciona dizendo: eu vivi uma experiência sobrenatural, eu não abro mão desses valores, eu não abro mão desses princípios, sempre haverá uma estratégia para que uma forca seja preparada para destruir estas pessoas. Veja, quando Elias, ele se posicionou em Deus e disse para Acabe: vocês precisam se consertar, mas Jezabel, eles não se consertam. O que o profeta vai dizer é assim: então, segundo a minha palavra, não chove. E se ele vai dizer isso, vamos estrategiar. Ele se posicionou em Deus, então vamos matá-lo, vamos procurá-lo. Procuraram Elias para matá-lo simplesmente porque ele se posicionou. Com Daniel foi assim, ele tinha um posicionamento: eu oro 3 vezes ao dia. Por esse posicionamento houve a decisão: vamos tirar Daniel do nosso caminho. Além dele orar, ele está recebendo destaque, então vamos criar uma forma de matá-lo. Sempre quando alguém se posicionar, haverá o outro lado preparando forcas para matar você e tirar você do caminho. Só que eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você: enquanto estão armando forcas para você, os céus estão abertos e o Senhor está dizendo: eu já enviei a chave do livramento. Glória a Deus. Levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, segura as 2 mãos levantadas e não baixa. E quem quiser ir recebendo esta palavra, é só ir dando glória a Deus para receber esta palavra. Armaram forca para a tua vida porque você permaneceu fiel ao Senhor, mas a palavra de Deus para você é: permaneça fiel. Haverá livramento para a tua história, haverá livramento para a tua vida. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. É assim até hoje. Quando alguém se posiciona, as pessoas vão tentar matar-lhe. Quando alguém se posiciona, na nossa atualidade é do mesmo jeito. Posicione para você ver se o inferno não vai vir com tudo para destruir a tua vida. Posicione para você ver se o inferno não vai vir querer apagar você e tirar você da história.
Posicione para você ver. E deixa eu falar rasgado para vocês. Neste presente século, a igreja de Cristo precisa se posicionar. Pastor, mas se eu me posicionar, vão me chamar de careta. Não tem problema, se posicione. Meu filho, não é qualquer roda que você pode se assentar. Minha filha, não é qualquer mesa de conversinha que você pode se assentar. Você não é qualquer um. Você é a nação eleita, você é o sacerdócio real, você é o povo adquirido, meu irmão. Amã se posiciona, Mardoqueu se posiciona. Amã fica revoltadinho. E o que ele vai fazer? Uma forca. Vou matar esse camarada, vou destruir ele, vou acabar com ele. Não vou aceitar. Vai ter que se dobrar. Só que quando a pressão chegou para Mardoqueu, a pressão não veio só de encontro à vida dele. A pressão também veio de encontro a todo o povo judeu. Porque quando Amã arquitetou a estratégia para matar, ele olhou para Mardoqueu e mirou em toda a tua raça. E ele disse para o rei: tem alguém que está aqui, no meio do seu povo, no meio do seu reinado, e está desrespeitando as suas leis. Que lei que ele estava desrespeitando, irmão? Nenhuma. Que lei que ele estava descumprindo? Nenhuma. E aí, ele vai pedir autorização para o rei para tirar aquele povo, aniquilar todo aquele povo. Porque o medo do inferno é que se você se posiciona, logo alguém da sua casa também vai se posicionar. Se alguém da sua casa se posiciona, logo lá na rua da tua casa mais alguém vai se posicionar. E se na rua da tua casa alguém se posiciona, não vai demorar muito tempo. O inferno vai ter que bater em retirada de lá, porque o nome do Senhor será glorificado. Deixa eu encorajar você. Você não está percebendo que toda a estratégia do inferno é para que a igreja não se posicione. Toda a estratégia do diabo é para fazer com que os servos de Deus não se posicionem. Observe isso. Nos últimos tempos, os escândalos é que tem tomado conta da notícia que a igreja tem espalhado. E na verdade, eu sei que tem escândalos acontecendo, e a Bíblia diz que isso aconteceria mesmo. Só que tem muito mais milagres acontecendo do que escândalos. É hora da igreja olhar para esses escândalos que está tentando ofuscar o que o Senhor está fazendo e dizer: é verdade, está tendo escândalo mesmo, e é isso mesmo. Quando alguém peca, tem que ser exposto e arrepender para se consertar. Mas vocês não estão vendo, nós aqui estamos sentindo uma paz que só Jesus pode dar. Nós aqui estamos tendo uma alegria que só o Senhor pode nos dar. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Prepararam-lhe uma forca, e aí já tem o dia certo. Vamos matar, vamos destruir. Não há razão para matar ele, mas por inveja eu vou matar. Não há razão para aniquilar o povo dele, a descendência dele, mas por ódio eu vou matar. Eu vou destruir todo mundo. Só que nesse interim, Deus está trabalhando para que o livramento aconteça. Eu vou repetir, porque você perdeu a chance de dar glória a Deus mais alto. Enquanto tem alguém aqui dizendo: construir uma forca para te matar, o Espírito do Senhor está do outro lado dizendo: eu cheguei primeiro, eu já coloquei o livramento aqui. Eu vou dizer mais uma vez, porque alguém precisa receber esta palavra. Enquanto o inferno está ameaçando, olha, haverá morte, olha, você será enforcado, olha, você será silenciado. Do outro lado, os céus está dizendo: vai não, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Enquanto você estiver do lado da verdade, fará livramento acontecer. Segure na mão de quem está do teu lado, segure na mão de quem está à tua direita, e seja profeta de Deus para ele. Abra a tua boca e diga para ele: a forca já está pronta, mas a palavra de Deus para você é: não haverá morte, não tenha medo. Fala para ele: não haverá morte, não tenha medo. Você não morre nesta forca, o livramento já foi providenciado para a tua vida. Não haverá morte, não haverá morte. Oh, glória a Deus. E qual é a estratégia de anunciar a forca?
A estratégia de anunciar a forca é a mesma que o Golias usava. É tentar ganhar pelo seu psicológico. A estratégia de dizer, olha, tem uma forca te esperando, é para você parar de se posicionar. Fala para quem está do seu lado, não tenha medo, se posicione. Fala para ele. Não fala com uma autoridade, não tenha medo, se posicione. Não fala para ele, não tenha medo não. Começa a denunciar pecado para você ver. Logo vai vir alguém dizendo, tem uma forca te esperando. Começa a denunciar a atrocidade que está acontecendo na igreja. Estou falando lá de fora não, viu? Estou falando aqui de dentro. Começa a denunciar pecado para você. Vão começar a caçar você. Vão começar a ligar para você e dizer, olha maneira, para de falar essas coisas, senão vai dar problema para você. Enquanto você estiver do lado da verdade, vão armar forca para te matar. Mas o anjo de Deus vai vir com uma espada para cortar esta forca. Despedaçar o laço, não vai ter jeito, não haverá morte. Não haverá morte. E eu sei que eu estou falando para alguém aqui. Eu sei que eu estou falando para gente aqui que se posicionou em alguma área da tua vida, se posicionou em Deus de alguma forma, e as ameaças já começaram a aparecer para você. Os céus estão abertos e eu estou te dizendo, pela autoridade do Espírito Santo, não tenha medo de nenhuma forca que armarem, não tenha medo de nenhum laço que fizerem. Ah, pastor, estão armando uma situação para me derrubar. Não se preocupe com isso. Quem você serve? Ele está lá do alto dos céus olhando para tudo, dizendo, eles estão aqui tentando, mas não vai ter jeito. Eu vou guardar, eu vou livrar de todo mal. Eles estão tentando destruir, mas não vai ter jeito. Eu vou fazer ficar de pé para louvor da minha glória. Fizeram para Mardoqueu. Fizeram uma forca para ele. E acho lindo na vida de Mardoqueu, que quando ele soube, falaram para ele, tem uma forca para te matar. Tem? Você e todo o povo judeu. Já tem dia, já tem data, já tem hora para te matar. Vou falar com Esther. E aí ele vai falar com Esther. Ô Esther, é o seguinte, viu o decreto que já saiu aí? Já tem dia, data, hora marcada da execução do nosso povo. Tem. Fala com o rei, foi para isso que Deus te colocou aí. Esther vai dizer, não posso ir lá sem ele me chamar. Se eu for, eu posso até perder minha vida. Eu tenho que aguardar. Esther, será que não foi para este tempo que Deus colocou você aí? Você não faz ideia das estratégias que Deus utiliza para guardar os teus filhos. Vou dizer outra vez, você não faz ideia das estratégias que Deus utiliza para guardar os seus filhos. Você não faz ideia. Deixa eu te contar uma estratégia que pouca gente fala sobre isso. Quando a gente fala da história de Jó, a gente fala que Jó, ele foi provado ali, porque houve um diálogo de Satanás com Deus, e Satanás estava dizendo para Deus o seguinte, está vendo porque Jó te adora? Está vendo porque Jó é íntegro? Porque o Senhor dá tudo para ele. E aí, ele vai adorar o Senhor mesmo. E Deus vai permitir a aprovação na vida de Jó, é porque Deus conhecia o caráter e o coração de Jó. E aí, vai ter um dia, irmão, se você olhar pela quantidade de bens que Jó tinha, ele numa pancada só foi perdendo tudo. Todo o seu patrimônio ele perdeu, toda a sua família ele perdeu. Ele continuou adorando ao Senhor. E aí, nós acabamos por ter uma interpretação ou um conceito errado da história de Jó, falando, olha, quem está na provação e ele não sai logo da provação, acaba que esta pessoa não é tão abençoada. A gente tem um costume de olhar para as pessoas que está indo tudo bem na vida deles, e a gente fala, fulano é muito abençoado, e tem gente que ele sai de uma prova e entra na outra, mas e a gente começa a dizer, fulano deve estar errado, porque ele vive na prova. Não é porque aquele que vive só na bênção e não tem luta, Deus sabe, qualquer coisa faz ele desviar, qualquer coisa faz ele afastar. Aquele que sai de uma prova e entra na outra, o próprio Deus é que está dando testemunho dele, dizendo, pode ir lá Satanás, toca para você ver, ele vai continuar de joelho dobrado, toca para você ver, ela vai, aleluia, ela vai continuar dando glórias ao meu nome. Deus, aleluia. O dia da morte está marcado. E aí Deus preparou um plano
para livrar aquele povo da morte. Qual o plano? Deus plantou Esté no lugar certo. Você não faz ideia de onde virá. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você está olhando para a forca e está ficando desesperado. Mas eu vim aqui hoje com uma palavra de Deus para acalmar o teu coração. Deus está trabalhando em silêncio para livrar os seus filhos. Eu vou dizer mais uma vez, você perdeu a chance de dar um glória a Deus bem alto. Deus está trabalhando em silêncio para livrar os seus filhos. Eu vou dizer pela terceira vez, Deus está trabalhando em silêncio para guardar os seus filhos. Ah, pastor, a igreja está andando de mal a pior, tá? Mas Deus está trabalhando para guardar os seus filhos. Ah, pastor, a igreja está sendo muito massacrada. Deus está trabalhando para guardar os seus filhos. Aqueles que estão em Deus, Ele vai esconder debaixo das asas do Onipotente. E lá ninguém pode tocar nessas asas. Ninguém poderá tocar. Glória a Deus. Armaram a forca. Deus plantou Esté. E no tempo oportuno, Deus vai fazer com que Esté esclareça todo o fato. Não tem nada pior do que quando uma calúnia é levantada contra alguém. Eu não sei se você já foi caluniado. Eu não sei se já falaram mentira ao seu respeito. Eu não sei se já feriram o seu coração com uma conversa atravessada que te gerou prejuízos. Alguém que está nos escutando agora, que talvez o que te fez sair do seio da igreja foi exatamente uma mentira que contaram ao seu respeito. É possível que há alguém que está sentado aí no banco me ouvindo agora, que talvez nem era para eu estar pastoreando essa igreja. O projeto era de Deus para a sua vida estar aqui onde eu estou. E aí Ele me traz de Minas Gerais para vir para cá, só para dizer para você: o tempo de eu esclarecer as coisas e cancelar a forca está chegando, e você dará uma festa ao meu nome. Eu vou dizer isso porque tem alguém que precisa escutar isso. O tempo dele esclarecer as coisas, a verdade virá à tona, a verdade vai aparecer, e Deus não vai deixar a tua vida perecer, e Deus não vai deixar você ser envergonhado, mas não haverá morte. Quantos que pararam? Quantos que travaram? Porque alguém por ódio, por inveja, e pensa numa desgraça, irmão. O invejoso, ele topa fazer qualquer coisa para destruir a tua vida. Ele cria até uma forca, ele inventa até uma mentira. E o problema é que o invejoso às vezes é alguém como Amã, alguém que tem acesso ao alto escalão de comando, e ele consegue estrategiar tudo para silenciar a tua voz. Ele consegue estrategiar tudo para calar você. Mas quem você serve não está dormindo, ele está com os olhos bem abertos. Arassúria, levanta a mão direita para o céu, levanta a mão esquerda também, porque enquanto você está de mãos levantadas, uma unção de cura está descendo sobre a vida de alguém, uma unção de restauração está descendo sobre a vida de alguém. E as feridas que o tempo trouxe sobre você, e as feridas que as forcas da vida que prepararam para você te silenciaram, te fizeram parar, o Senhor está dizendo: é tempo de eu cortar a forca, é tempo de eu trazer a verdade, e o meu nome ser glorificado sobre você. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Estava autorizado. A mãe estava com a autorização para matar Mardoqueu. Fez uma forca. E ele fez isso só porque ele se posicionou. Ele fez isso só porque ele falou a verdade. E deixa eu te revelar um segredo: quem fala a verdade geralmente se destaca mesmo. Vou repetir:
quem fala a verdade realmente se destaca. Na nossa atualidade, as pessoas estão treinadas a falar mentira. Não, pastor, o termo técnico não é esse. As pessoas omitem porque não quer causar um grande dano. A mesma coisa. As pessoas estão treinadas a ouvir mentiras. E quando tem alguém que começa a dizer a verdade incomoda muita gente. A verdade machuca muita gente. A verdade é igual bezetacil, irmão. Ela dói, mas cura aquele que está ferido. A verdade é um remédio que é amargo, mas ele liberta a alma. A verdade faz isso, a verdade faz. É só alguém se posicionar e começar a dizer a verdade. É só alguém se posicionar e começar a dizer: olha, eu nasci para servir a Deus. Olha, da onde Deus me tirou eu não posso voltar. Eu preciso ser fiel à palavra dEle. Eu preciso manter a palavra dEle como Ele me instruiu. E deixa eu dizer algo a você. Eu sei, existem muitas ideologias tentando convencer-nos de que os nossos posicionamentos são errados. Eu sei que tem muitas ideologias tentando convencer a igreja que o homossexualismo agora é correto, a gente tem que aceitar. Que adultério é correto, a gente tem que aceitar. Segundo, terceiro, quarto, quinto casamento é correto, a gente tem que aceitar. Mas quem experimentou a dose do sangue do Cordeiro, irmão, não tem jeito. Ele se posiciona, e quando a forca é armada, Deus corta o laço e livra ele de todos os males. Deus corta o laço. Deus corta o laço. O laço foi cortado. E aí, quando estava no dia da morte, a intervenção divina veio para fazer um grande livramento acontecer. Eu finalizo declarando isso sobre a tua vida. Haverá livramento de Deus para a tua história. Eu vou declarar mais uma vez: não adianta fazer forca para a igreja não vai morrer enforcada. O Deus da igreja vai arrebentar com esta forca. Eu estou profetizando em Deus. O Deus que essa igreja adora vai arrebentar com essa forca. Não vai adiantar, mas a forca é muito alta, a forca é muito grande. Mas acima de todas as coisas está o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Aleluia. Não haverá forca. A forca foi feita por causa de uma mentira. A forca foi feita por causa de uma inverdade. O laço de morte foi feito em detrimento de uma inveja de alguém. Mas Deus já havia feito o plano para dar o livramento. Você que parou porque uma forca foi armada para você. Você que se posicionou em algum momento da sua vida e teve problema. Eu quero dizer para você: o encorajamento de Deus para a sua vida hoje é: eu já preparei o livramento, não haverá morte sobre a tua vida. Fica de pé no seu lugar agora. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos. Pastor, eu sei, pastor, me posicionei, tive problema. Mas a igreja tem que se posicionar mesmo. Pastor, mas o evangelho, ele é agressivo e às vezes ofende, eu preciso tomar cuidado. O evangelho é para ofender mesmo. O evangelho ofende, porque o pecador não quer nunca ser confrontado com a verdade. E aí o que acontece quando você fala a verdade? Estratégiam-se forcas para destruir você. Mas você está do lado da verdade. E os céus está dizendo para alguém: não haverá morte na forca, haverá livramento para a tua história. Fecha os teus olhos.